Bom dia, e hoje nós terminamos a carta aos Hebreus, capítulo 12 e 13. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Exemplo de Jesus, capítulo 12. Deste modo, cercados como estamos de uma tal nuvem de testemunhas, desvencilhemo-nos das cadeias do pecado, corramos com perseverança o combate proposto, com o olhar fixo no Autor e Consumador de nossa fé, Jesus. Em vez de gozo que se lhe oferecera, ele suportou a cruz e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que sofreu tantas contrariedades dos pecadores, e não vos deixeis abater pelo desânimo. Ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Deus, educador paternal. Estais aquecidos da palavra de animação que vos é dirigida como a filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Não desanimes quando repreendido por ele, pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que se reconhece por seu filho. Estais sendo provados para a vossa correção. É Deus que vos trata como filhos. Ora, qual é o filho a quem seu pai não corrige? Mas, se permanecesse sem a correção que é comum a todos, seríeis bastardos e não filhos legítimos. Aliás, temos na terra nossos pais que nos corrigem, e, no entanto, os olhamos com respeito. Com quanto mais razão nós havemos de submeter ao Pai de nossas almas, o qual nos dará a vida? Os primeiros nos educaram para pouco tempo, segundo a sua própria conveniência, ao passo que este o faz para nosso bem, para nos comunicar sua santidade. É verdade que toda correção parece de momento, antes motivo de pesar que de alegria. Mais tarde, porém, granjeia aos que por ela se exercitaram o melhor fruto de justiça e de paz. Levantai, pois, vossas mãos fastigadas e vossos joelhos trêmulos, dirigi os vossos passos pelo caminho reto, os que claudicam tornem ao bom caminho e não se desviem. Virtudes a praticar. Procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Estai alerta para que ninguém deixe passar a graça de Deus, e para que não desponte nenhuma planta amarga capaz de estragar e contaminar a massa inteira. Que não haja entre vós ninguém sensual, nem profanador como Esaú, que por um prato de comida vendeu o seu direito de progenitura. E sabeis que, desejando ele em seguida receber a bênção do herdeiro, lhe foi recusada. E não bastaram todas as súplicas e lágrimas para que seu pai o mudasse de sentimento. Em verdade, não vos aproximastes de uma montanha palpável, invadida por fogo violento, nuvem, trevas, tempestade, som da trombeta e aquela voz tão terrível que os que ouviram suplicaram que ela não lhes falasse mais. Estavam verdadeiramente aterrados por essa ordem. Todo aquele que tocar a montanha, mesmo que seja um animal, seja apedrejado. E tão terrível era o espetáculo que Moisés exclamou: eu tremo de pavor. Vós, ao contrário, vos aproximastes da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial, das miríades dos anjos, da assembléia festiva dos primeiros inscritos no livro dos céus, e de Deus, juiz universal, e das almas dos justos que chegaram à perfeição. Enfim, de Jesus, o mediador da nova aliança e do sangue de aspersão, que fala com mais eloquência que o sangue de Abel. Guardai-vos, pois, de recusar ouvir aquele que fala, porque se não escaparam do castigo aquele que dele se desviaram, quando lhes falava na terra, muito menos escaparemos nós se o repelirmos, quando nos fala desde o céu. Depois de ter outrora abalado a terra pela sua voz, ele hoje nos fala essa solene declaração: ainda uma vez por todas moverei não só a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam o desaparecimento do que é caduco, do que foi criado, para que só subsista o que é imutável. Assim, possuindo nós um reino inabalável, dediquemos a Deus um reconhecimento que lhe torne agradável o nosso culto com temor e respeito, porque nosso Deus é um fogo devorador. Capítulo 13. Recomendações e bênção. Conserve-se entre vós a caridade fraterna, não vos esqueçais da hospitalidade pela qual alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados como se vós mesmos estivesseis presos com eles, e dos maltratados como se habitasseis no mesmo corpo com eles.
Vós todos considerai o matrimônio com respeito e conservai o leito conjugal imaculado, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Vivei sem avareza, contentai vós com o que tendes, pois Deus mesmo disse: não te deixarei, nem te desampararei. Por isso é que podemos dizer com confiança: o Senhor é meu socorro e nada tenho que temer. Que me poderá fazer o homem? Lembrai-vos de vossos guias que vos pregaram a palavra de Deus. Considerai como souberem encerrar a carreira, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é sempre o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Não vos deixeis desviar pela diversidade de doutrinas estranhas. É muito melhor fortificar a alma pela graça do que por alimentos que nenhum proveito trazem aos que a eles se entregam. Temos um altar do qual não têm direito de comer os que se empregam no serviço do tabernáculo mosaico, porque, quando o sumo sacerdote levava ao santuário o sangue dos animais imolados para expiação do pecado, os corpos desses animais eram inteiramente consumidos fora da entrada. Por essa razão, Jesus, querendo purificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora das portas. Saiamos, pois, a ele fora da entrada, levando-se a ignomínia. Aliás, não temos aqui cidade permanente, mas vamos em busca da futura. Por ele ofereçamos a Deus sem cessar sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que celebram seu nome. Não negligencieis a beneficência e a liberalidade. Esses são sacrifícios que agradam a Deus. Sede submissos e obedecei aos que vos guiam, pois eles velam por vossas almas e delas devem dar contas. Assim, eles o farão com alegria e não a gemer, que isso vos seria funesto. Orai por nós, estamos persuadidos de ter a consciência em paz, pois estamos decididos a procurar o bem em tudo. Com maior encarecimento, porém, vos rogo que oreis para que mais depressa vos seja restituído. E o Deus da paz, que no sangue da eterna aliança ressuscitou dos mortos o grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Jesus, queira dispor-vos ao bem e vos conceder que cumprais sua vontade, realizando Ele próprio em vós o que é agradável aos seus olhos, por Jesus Cristo, a quem seja dada a glória por toda a eternidade. Amém. Rogo-vos, irmãos, que aceiteis de boa mente essas exortações, pois os escrevi com brevidade. Sabei que nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele voltar a tempo, irei com ele ver-vos. Saudai a todos que vos guiam e a todos os santos. Os irmãos da Itália vos saúdam. A graça esteja com todos vós. Amém. E aqui termina a leitura de hoje. Deus abençoe.